Estamos no ar com mais uma live aqui pela Rádio Retromix, o YouTube da Rádio Retromix e também pelo nosso Instagram, anos_80, de forma simultânea. Você participa aí pelo Instagram ou aqui pelo YouTube, mande a sua pergunta e interaja com essa super live aqui da Rádio Retromix. Hoje recebendo uma presença muito especial e ilustre. Em primeiro lugar, vou agradecer aqui, obrigado por aceitar o nosso convite e dizer o seguinte: Rafael Hungria, o psicólogo que aí se interessou pelos maiores mistérios da humanidade, e a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Rafael, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast aqui da Rádio Retromix. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que estão aí escutando a gente hoje nesse programa especial. Um prazer estar aqui para a gente conversar sobre assuntos bem polêmicos que estão sacudindo aí a mente e a consciência das pessoas. Vamos lá. Pois é, e Rafael, você é psicólogo e quando você começou a se interessar aí pelos mistérios da humanidade, ir atrás, fazer as pesquisas e até chegar ao ecossistema Dáquila, né? É verdade, eu comecei a pesquisar muito sobre essas coisas misteriosas, sobre o universo, sobre Deus, sobre os mistérios da vida, né? E acabei buscando na psicologia entender também a mente humana. Mas depois eu parti para um caminho mais espiritual, esotérico, em busca dos mistérios, como eu disse, e acabei encontrando Dáquila, o antigo projeto Portal, que na época ainda era um grupo que tinha o foco principal na pesquisa da ufologia. Mas hoje esse grupo já entra em áreas do conhecimento, expandindo um pouco mais essas pesquisas para os mistérios da vida. Então, hoje eu faço parte desse grupo como pesquisador e venho propagando algumas informações, conhecimentos, descobertas que vêm sendo realizadas através dessas pesquisas de Dáquila. E está sendo muito bom. Muitas pessoas estão começando a despertar para uma busca de conhecimento, de certa forma inédito. Certo, e há algumas descobertas assim mais recentes, as mais importantes. Quais você podia mencionar aqui pra gente, Rafael? Olha, nós estamos investigando a fundo sobre a questão da história da humanidade, a história do mundo. Parece que o que eles nos contam, o sistema, de forma convencional, não é bem o que aconteceu no passado. Ocorreram muitas transições e mudanças cíclicas na Terra, nas humanidades que aqui estiveram, e nós vamos ter que mudar um pouco esse conhecimento que foi passado para nós, porque existiram muitas civilizações antigas. Estamos descobrindo que a origem da humanidade estava aqui, na América do Sul. Tudo começou aqui, na Amazônia. E existe uma grande cidade que está, de certa forma, perdida, mas estamos encontrando ela. A famosa Eldorado, que nós chamamos de Ratanabá, que está soterrada na Amazônia brasileira, em grande parte dela, e ela fez parte de um grande complexo, de uma grande civilização dos Murios, há milhões de anos. E foi se estendendo com o passar do tempo, né? Foi dando continuidade com seus descendentes e suas tecnologias e conhecimentos, deixando os povos antigos sempre com esse legado que veio lá de trás, né? E esse conhecimento e essa história foi perdida. E essa civilização que nós estamos encontrando como a origem dela aqui no Brasil, na Amazônia. E isso está causando uma polêmica danada. Já há alguns anos estamos revelando, né, essa cidade, mostramos as quadras de Ratanabá, que foi muito polêmico na época, muita gente viralizou esse assunto e Uhum. acabamos comprovando de fato a intervenção humana ou de uma antiga civilização, talvez extraterrestre, aqui no Brasil e na Terra. Isso vai mudar o rumo da história. Todo conhecimento acadêmico, arqueológico. Aí vocês estão vendo na tela, né, as quadras. Nitidamente, construções muito antigas estão soterradas na Amazônia. E isso será revelado com o passar do tempo. Existe toda uma burocracia, né, um Uhum. trâmite para a gente conseguir avançar nas pesquisas e revelações. E não é só essa região aí, não. Tem várias partes de Ratanabá que estão soterradas na Amazônia, inclusive pirâmides, entre outras construções megalíticas, que vamos apresentar no decorrer do tempo. Essa é uma das pesquisas que conecta a todas as civilizações antigas da Terra, todos os pontos onde existem construções em pedra, no mundo todo, não é só aqui na América do Sul, não. Em todo o mundo nós vamos encontrar resquícios de Ratanabá,
porque era uma única civilização. E nós vamos conseguir comprovar isso porque tudo que está na Amazônia continua intacto, inclusive a sala, a biblioteca de conhecimento, as tecnologias, os veículos que eles utilizavam, as construções, tecnologias e artefatos, como eu disse, que vão ser a prova de que realmente existiu uma civilização muito mais avançada do que a nossa hoje. E isso é só questão de tempo para a gente trazer essa descoberta. Isso vai mudar tudo, vai mexer com religião, com ciência, vai mexer com todas as estruturas da sociedade. Nós temos que estar preparados, porque vai abrir um caminho aí que realmente vai ser uma polêmica e as pessoas têm que estar preparadas para grandes mudanças, viu? E, Rafael, essa descoberta é exclusiva de Dáquila? Houve outros pesquisadores aí nessa descoberta? Como que se deu? Exclusiva de Dáquila, apesar de que outros pesquisadores no passado já citavam Ratanabá com outros nomes. Como eu disse, Eldorado, Acacor, Acarrim, Paititi, entre outras cidades míticas que os indígenas sempre trouxeram como uma lenda, na verdade, eram conhecimentos e histórias deixadas por povos muito mais antigos que foram passando de geração em geração e foram sendo perdidos. Então, os pesquisadores do passado, inclusive europeus, inclusive grupos que a gente nem pode citar aqui, né, vieram para a Amazônia, vieram pesquisar Ratanabá, tentar encontrar. O pesquisador mais famoso foi o Coronel Fawcett, que acabou desaparecendo aqui no Mato Grosso, na Amazônia, de forma ainda desconhecida. Ninguém sabe o paradeiro dele. Ele estava em busca de Ratanabá. E também portugueses, espanhóis, holandeses, todos os colonizadores que vieram da Europa para descobrir as Américas, na verdade não vieram descobrir nada, eles já conheciam isso aqui. Tudo já estava mapeado, né? E eles vieram encontrar essas antigas cidades e vieram atrás da riqueza de Ratanabá, não só dos recursos tecnológicos, mas de todo o ouro, de tudo aquilo que eles queriam levar embora, né? E saquear. E eles fizeram isso. Nós vimos que eles foram dizimando várias etnias, né? Principalmente os espanhóis e outros que foram justamente em busca dessas riquezas, desse conhecimento e dessa cidade. Não conseguiram encontrar realmente a capital de Ratanabá, a cidade central, mas foram saqueando tudo aquilo que era fácil de encontrar, que eram as cidades satélites, né, desses antigos povos. Então foi um massacre realmente que aconteceu, e não foi uma colonização, foi uma exploração muito bem direcionada. Eles tinham como meta encontrar esse local, mas não conseguiram. E depois foram embora e ficaram aqui, estão até hoje, né, tentando encontrar. Todas as lideranças mundiais, o sistema, fica de olho na Amazônia, de certa forma deixando esse local um pouco preservado, entre aspas, né? Justamente porque eles querem encontrar Ratanabá. Mas não vão conseguir, porque ela está muito bem protegida. Existem outros fatores envolvendo isso, né? Mas nós de Dáquila sabemos, nós já encontramos, temos a localização exata de Ratanabá, assim como foi anunciado pelo presidente Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dáquila, que vai direcionar as pesquisas juntamente com a equipe de Dáquila para que isso seja revelado o mais rápido possível. E como eu disse, tudo aquilo que foi oculto, escondido de nós, em ciência, religião, tecnologias, até benefícios que deveríamos ter na área da saúde, prolongamento da vida, enfim, todos os sentidos, todas as áreas do conhecimento humano, nós seremos beneficiados, porque Ratanabá é uma herança deixada para os brasileiros e para a humanidade da primeira civilização da Terra, os Murius. E isso vai ser resgatado e nós vamos repassar isso para toda a humanidade. Vai ser muito bom. E a pergunta da Noelma aqui já sobre o assunto. Rafael, quando o IFAM, é IFAM que fala mesmo? Quando o IFAM autorizar as pesquisas, será que podemos morar em Ratanabá ou só em Zigurates mesmo? Então vamos lá, tem algumas partes nessa pergunta, né? As pesquisas estão barradas, é isso, Rafael? Existem alguns movimentos de pequenas pessoas que estão aí tentando barrar, né, ou resistir um pouco ao andamento das pesquisas, burocracias, infiltrados, né, que estão em alguns órgãos aí tentando atrapalhar.
Um absurdo, né? Algo tão positivo para o Brasil, para a cultura, para o turismo, para o crescimento da nação. E alguns movimentos contrários aí estão tentando difamar o nosso grupo, falando mal do Urandir, do trabalho de Dáquila e tentando abafar as pesquisas. Inclusive, os acadêmicos estão tentando eles mesmos apresentarem a descoberta de civilizações antigas na Amazônia, mas com outra narrativa, para poder colocar uma cortina de fumaça sobre a descoberta de Dáquila. Eles não citam Dáquila, não querem que a nossa pesquisa venha à tona, não querem mostrar as quadras que foram apresentadas, eles negam. Nenhuma televisão mostrou, nenhum meio de pesquisa oficial, acadêmico, universidades fizeram questão de participar e colaborar com essa pesquisa, que seria algo grandioso para eles e para o Brasil. Mas não, eles seguem uma agenda, né? Seguem uma certa orientação que vem de alguns líderes que não querem que a verdade venha à tona. Isso não é conspiração, isso é verdade, porque nós recebemos, inclusive, ameaças de pessoas que não querem deixar a revelação acontecer. Olha o tamanho dessas quadras, dessas ruas, essa cidade, que é um complexo, a maior parte dela está soterrada, porque aconteceu uma grande inundação na Amazônia. Isso tem a ver com as histórias dos dilúvios que todas as civilizações contam no mundo, de uma grande inundação que houve no passado, há mais ou menos 13, 15 mil anos atrás, no qual a Amazônia foi coberta pelas águas. Depois muita lama, a floresta cresceu em cima. Podemos dizer que tem uns 300 a 400 metros de profundidade soterrada na principal área de Ratanabá. E não é fácil você escavar, você realmente revelar algo que está soterrado. Ainda mais na Amazônia. Quem conhece a Amazônia sabe o tamanho daquilo lá. Gente, é gigantesco. É surreal o que existe lá. E chega a ser espantoso como que certas lideranças governamentais, políticas, instituições do Brasil resistem a algo que vai trazer o maior benefício que a nação brasileira pode receber, que o Brasil pode apresentar ao mundo. Porque nós somos o país mais rico da Terra. Nós temos tudo de bom e de melhor. E, infelizmente, alguns que estão vendidos aí estão passando tudo para os estrangeiros, para alguns governos do exterior que querem tomar posse do Brasil e da Amazônia. ONGs sendo colocadas na Amazônia para justamente ocupar aquele território, não para ajudar os indígenas, nem para preservar nada. Eles querem demarcar a região para que isso não seja descoberto. É isso que está acontecendo. Mas nós já temos nosso caminho traçado, vamos continuar as pesquisas, vamos continuar apresentando toda a verdade. Custe o que custar, né? Independente de qualquer resistência. A Maria aqui também faz uma pergunta pertinente ao assunto. Quando Ratanabá for revelada, como vocês vão proteger Ratanabá dos governos corruptos? Na verdade, será muito benéfico, inclusive para os governos corruptos. Eles vão ganhar muito com os benefícios que Ratanabá vai trazer. Nem precisarão roubar mais, porque é tanta riqueza, tanto conhecimento, tanta tecnologia inovadora, são tantas coisas que vão ser trazidas do passado que vai ficar sem sentido, obsoleto esse governo que está aí, esses corruptos, porque o Brasil será a nação mais rica do mundo. Inclusive, outras nações serão beneficiadas com Ratanabá. Todo mundo será beneficiado com Ratanabá. Então, as pessoas não entenderam ainda que o que eles querem esconder, na verdade, é aquilo que vai mais ajudar a humanidade. Então, a população tem que se posicionar. Nós temos que, como brasileiros, inclusive, quem está assistindo, deve exigir que isso seja revelado. Nós temos que pedir, o povo brasileiro tem que clamar pela revelação de Ratanabá. Já está na hora da gente ter acesso a isso. Eles não vão conseguir esconder por muito tempo. Inclusive, recentemente, identificamos algumas evidências concretas de alguns esqueletos que foram encontrados numa caverna lá na Amazônia, com crânios e ossadas de seres que eram gigantes. Gigantes, crânios alongados, seres de 8, 10 metros. Então, como pode isso existir aqui no Brasil? E por que isso não é explicado? Como é que a ciência vai explicar? Os biólogos aí, que se sentem poderosos, né, com conhecimento acadêmico, como eles vão explicar isso? Então, assim, eles estão fugindo. Olha o tamanho do crânio. Quantos metros? Mais de 6 metros um ser desse. Onde foi descoberto esse crânio, Rafael? A região próxima ao Pará,
na Amazônia, entre Mato Grosso, Pará, Amazônia, por ali. E existem muito mais ossadas e crânios e esqueletos para a gente mostrar. Nós vamos apresentar posteriormente, quando a coisa estiver já mais próxima, né, da revelação. Gente, é bombástico o que nós temos na Amazônia. Sem contar as pirâmides, sem contar as tecnologias que esses seres aí que habitavam aquela região deixaram lá. Está tudo soterrado intacto. Intacto. Vai ser um colapso total. Mas as pessoas têm que enxergar isso com bons olhos, porque quando a gente descobre a verdade sobre a nossa história, principalmente aqui sobre a América do Sul, Brasil, nós vamos desvendar outras verdades e muitas mentiras que estão aí vão cair por terra. Uhum. Porque não é só com relação à nossa história. Existem mentiras e manipulações desses governos, dessas instituições que controlam o mundo, que não querem deixar o ser humano ter conhecimento. Porque isso faria o ser humano evoluir, ter sabedoria e entender o real propósito da vida. E ninguém sabe ainda qual é. Eles mascaram isso com religiões. E essas religiões, na verdade, são fragmentos do passado no qual ocorreram algumas manifestações na Terra tentando ajudar a humanidade, vindo de algum lugar. E agora eles estão tentando esconder isso, porque isso tudo que acontece aqui, que está sendo revelado aqui no Brasil, a descoberta de Ratanabá, vai mexer com todas as religiões. Só que não vai ser ruim, pelo contrário. Todos aqueles religiosos vão entender a verdadeira história que está na Bíblia, em outros livros. Tudo será esclarecido. E nós vamos entender quem de fato está por trás do controle mundial. Quem está por trás de tudo isso, desse sistema, dessa matrix que nós vivemos. Literalmente, é uma matrix. Nós estamos aprisionados no sistema deles. E isso vai ser revelado em pouco tempo. Vamos lá então, mais uma pergunta aqui. O Luciano, que tipo de artefatos existem lá que escondem sua localização e são responsáveis pela anomalia magnética do Atlântico Sul? Além dos vórtices eletromagnéticos que lá existem, não só lá, mas em toda a região aqui do Brasil, no paralelo 19 Sul, existe essa anomalia eletromagnética que está sendo apresentada por essa anomalia do Atlântico Sul. Os cientistas estão tentando entender o que está acontecendo na América do Sul e identificaram essa anomalia na alteração do campo eletromagnético. Agora, tem tudo a ver com Ratanabá, mas não necessariamente as tecnologias, e sim com os vórtices e o campo eletromagnético daquela região. Nós chamamos de centros nevrálgicos. Pesquisem sobre a malha magnética que existe na Terra e está conectada a certos pontos e regiões da Terra. Por isso que no passado, as antigas civilizações ligadas a Ratanabá construíram as pirâmides, os grandes templos, essas cidades em pedra, em cima dessa malha, desses vórtices de energia. E na Amazônia é o maior deles. Aqui no Brasil nós temos os maiores vórtices ativos hoje. E Ratanabá está sendo reativado. Por isso que está tendo essa anomalia, né? Esse fenômeno acontecendo e os cientistas não sabem explicar o porquê ainda. Que faz correspondência com uma anomalia que vem acontecendo no cosmos, afetando a Terra também, nessa transição cíclica que estamos passando, como já aconteceu diversas vezes no passado. E isso vai trazer, inclusive, anomalias no campo eletromagnético, que vai afetar o clima, gerar certas hecatombes no mundo, mudanças climáticas, e por aí vai. E Rafael, quando você disse que em breve farão as revelações, Dáquila fará essas revelações, mas em breve quanto? Esse ano que vem, um pouco mais, em uma década? O que a gente pode esperar desse tempo? Nós já estamos revelando muitas coisas. Já há alguns anos estamos passando informações e situações que são bem polêmicas. Vamos falar sobre isso também hoje, ligado a outros assuntos, né? Ufologia, enfim. Mas sobre Ratanabá e sobre tudo que virá a partir de Ratanabá, não dou aí nem 4, 5 anos para a gente conseguir deixar tudo à mostra. Até 2028, 2030 no máximo, nós teremos toda a revelação para a humanidade. E acredito que esses que resistem, eles vão acabar cedendo
porque, como eu disse, eles serão beneficiados também, né? Então temos pouco tempo aí. Não vai demorar, não. E atualmente, como está a situação de Ratanabá? As pessoas de Dáquila, os pesquisadores conseguem chegar até Ratanabá? Você já esteve lá? Ou essas expedições são mais raras? Como que funciona o acesso a Ratanabá, Rafael? O acesso é bem difícil, é região muito inóspita, principalmente aquela região das quadras. Mas existem outros pontos que estamos mapeando. O Uhum. acesso é muito difícil, por isso que não é fácil você simplesmente chegar lá e mostrar e apresentar algo contundente, porque está soterrado também. Então é Hum. necessário ter um caminho estratégico de pesquisa, de revelação, e nós estamos buscando até parceria com o governo, com instituições, com acadêmicos, com pesquisadores, para que a gente possa somar forças. Mas parece que eles estão com medo, né, de alguma coisa. Essa aí é uma pegada que nós encontramos lá próximo das quadras, uma pegada numa rocha, tá, gente? Impressionante essa pegada fossilizada com milhões de anos, tá? Uhum. Milhões. Como que uma pegada dessa, de um gigante possivelmente, ficou numa rocha petrificada assim há milhões de anos? A gente tem que se questionar. E não é só essa, não. Tem várias pegadas no mundo inteiro. Pesquisem sobre pegadas fossilizadas de gigantes. Vocês vão encontrar evidências contundentes. Não tem como negar isso. Só que os cientistas não querem olhar, eles ignoram, eles não querem, não, isso aí eu não vou falar, isso aí não é verdade. É a negação, são negacionistas, né? A maioria dos cientistas acadêmicos. Assim como encontramos recentemente pegadas frescas numa praia lá da Amazônia de um animal estranho, um animal enorme que não sabemos ainda que tipo de animal pode ser. Lembra muito uma pegada, inclusive, dinossauro, né? Mas não temos ainda certeza. Estamos preparando algumas pesquisas para expandir mais esse mapeamento no local para tentar identificar esse animal aí. Mas é impressionante. Será que existem ainda animais considerados pré-históricos da era Jurássica vivos na Amazônia? Se vocês pesquisarem um pouco sobre a fauna da Amazônia, do passado e recentemente, vocês vão entender, fazendo uma conexão com os mitos e lendas e histórias dos indígenas, que isso pode ser real, tá? É outra polêmica aí. Imagina, dinossauro ainda vivo na Amazônia? Isso vai abalar completamente os pilares da ciência, né? Mas, como você perguntou, só para finalizar a sua pergunta, Uhum. nós estamos preparando logisticamente já algumas bases, né, para conseguirmos avançar mais nas pesquisas. Com certeza, o acesso será mais fácil na Amazônia. Eu já fui lá, estive presente em uma das primeiras expedições naquela região das quadras. Não adentrei as quadras, mas estive próximo ali. Uhum. Inclusive, nesse dia da pegada, eu estava junto quando nós encontramos, eu, Urandira, Fernanda Lima, Garibaldi, e estávamos investigando aquela região, encontramos muitas evidências, inclusive sobre o caminho de Peabiru, que são estradas dos antigos povos, principalmente construídas pelos Murius, para que chegasse nessas antigas civilizações. E Ratanabá era a capital desse complexo de antigos povos que ocuparam a terra. Então essa estrada está intacta aqui no Brasil ainda, trechos dela. E nós fomos seguindo por essa estrada, esse caminho de Piabiru, e encontramos essas evidências, né? Foi espetacular. O DJ Serpa perguntando aqui como o Ratanabá está soterrada, não iria mexer com a estrutura do ecossistema da Amazônia. Exatamente, por isso temos que fazer as coisas dentro da legalidade, dentro daquilo que é correto. Ninguém vai chegar igual doido lá, soterrando, desmatando. Uhum. Dáquila não vai fazer isso e nem quer. Nossa intenção é que isso seja apresentado de forma oficial pelo governo, pelas instituições, pelo IFAM, para que a gente tenha um projeto que seja feito da melhor forma, para que também não interfira nas áreas de preservação indígena, na cultura dos povos indígenas, para que tudo isso seja feito de uma maneira que venha beneficiá-los também e beneficiar o Brasil e que não afete, né, o ecossistema da Amazônia. Como aconteceu em outros países, quando eles escavaram locais onde existiam pirâmides, construções,
apenas uma região ali, um espaço curto, né, dentro de Uhum. um perímetro que eles conseguiram fazer que fosse um polo turístico, para trazer, inclusive, recursos para a nação, para o país. E houve um crescimento monstruoso desses países depois que esses locais foram revelados. E por que que o brasileiro não pode ter também o seu ponto turístico de civilizações antigas, né? Sendo que aqui era a principal base dessas civilizações. Por que o Brasil não pode ter nada? É sempre o Brasil, né? Tem um motivo nisso. Qual o medo dessas lideranças mundiais? É isso que a gente tem que se perguntar. Rafael, antes de darmos prosseguimento às próximas perguntas, aproveitar nossa grande audiência aqui no Instagram, lá 110 pessoas acompanhando, aqui mais de 300 pessoas. Para quem não conhece ainda o projeto, então aproveitar, deixar aí o contato para quem quer conhecer melhor o projeto Dáquila, enfim, dar os primeiros passos. Aí, Rafael, por onde você recomenda que essas pessoas comecem a conhecer o projeto, o ecossistema Dáquila? As pessoas podem procurar todos os canais oficiais de Dáquila. Temos o canal oficial de Dáquila no YouTube, o canal do Urandir, chamado Urandir Responde. Temos os canais parceiros também, ligados aos palestrantes, aos pesquisadores de Dáquila. O meu canal é um deles. Existem vários canais conectados a Dáquila, trazendo essas informações atualizadas também. E existem os canais focados na pesquisa de Ratanabá, por exemplo, o Instagram de Ratanabá, o canal de Ratanabá do YouTube também, com vários vídeos atualizando as pesquisas. E existem outros vídeos, outros canais, lives, que estamos trazendo essas novidades. Então, se você quer conhecer Dáquila, procurem esses canais do YouTube, no Instagram também, tem todas as mídias, né? E o site de Dáquila, daquila.com.br, que vocês vão poder, inclusive, conhecer melhor a associação e o ecossistema Dáquila. Inclusive, nós temos várias empresas conectadas ao ecossistema, várias frentes de pesquisa e de trabalho para expansão também do trabalho do grupo, né? Totalmente independente, diga-se de passagem, né? Totalmente independente, não temos vínculo nenhum com governos, com nenhum tipo de Religião. sociedade secreta, nada disso, religiões, independente. É um grupo de buscadores, pesquisadores, pessoas que querem o conhecimento e querem fazer o bem para a humanidade. É uma reunião de pessoas. É uma associação, porque precisa se categorizar, né? O Uhum. ecossistema empresarial, mas dentro existe o grupo de pesquisa, no qual existem todos esses grupos de pessoas que estão trabalhando para buscar conhecimento e trazer essas revelações para a humanidade. Vamos lá então, a pergunta da Rosemary Lima. Nibiru vai levar de volta os Anunnaki que estão vivendo nos subterrâneos e nos escravizando há milênios? Sim, esse é um assunto que a gente tem que contextualizar, né? Para responder essa pergunta, Uhum. teria que explicar melhor o que são Anunnakis, o que é Nibiru, enfim, toda essa polêmica por trás dessa história aí. Não é tão simples assim te responder essa pergunta, inclusive para leigos, né, que estão assistindo hoje a live aqui. Mas Anunnaki, na verdade, são antigos povos que habitaram a Terra, seres que vieram de outros mundos para cá. Eles têm uma tipologia, uma genética diferente da nossa, são gigantes, têm o crânio alongado e são aqueles que nós encontramos ali, os esqueletos, né? Eles Ah, existiram, tem evidências dele no Oriente Médio, principalmente na antiga Suméria. Em povos antigos vamos encontrar esses gigantes com crânios alongados. São os Anunnaki. Anunnaki porque vem de um termo que foi descrito na língua sumeriana, na escrita cuneiforme, depois acadiano, Mesopotâmia, Babilônia, deu toda a origem dos povos do Oriente Médio, que significa aqueles que vieram do céu para a terra, Anunnaki. Inclusive foram encontrados várias tabletes de argila, tábuas mesmo, com textos cuneiformes, que era escrita da época suméria, relatando a presença desses seres, dessa realeza, desses reis e rainhas, dessa grande civilização que existiu e esses seres eram considerados deuses da antiguidade. São os mesmos deuses de todas as mitologias posteriores à Suméria. Mitologia grega, nórdica, romana e por aí vai. Todos esses deuses antigos são os Anunnaki. Depois pesquisem sobre isso. Agora, nas tábuas de argila que foram traduzidas da Suméria, essas tábuas em pedra, estava descrito ali a presença de um astro, que muitos dizem ser um planeta,
que seria um astro que passa na órbita da Terra de tempos em tempos, que supostamente esses Anunnaki chegaram aqui na Terra como extraterrestres, vindos através desse astro para cá. E eles iriam embora quando esse astro voltasse a passar por aqui. Nós temos algumas pesquisas sobre isso e realmente, pelo que parece, Nibiru, que é o nome desse astro, ele está realmente se aproximando da órbita terrestre e vai passar por cima da Terra. Será visível esse astro daqui a alguns anos. E parece que alguns desses Anunnaki que ainda estão aqui, vivos na Terra, querem ir embora, pegando carona nesse astro que irá passar. Aqui a pergunta do Roberto Carlos Bergamin. Os esqueletos achados eram de Anunnakis ou Murius? Eram de descendentes dos Anunnaki, que na Bíblia é descrito como Nephilims, ou descendentes dos Igigis também. Os Anunnaki eles têm o crânio alongado mais para cima, na vertical. Esses crânios são alongados mais na horizontal. Então é uma raça já híbrida ou diferente dos Anunnaki em si, mas podemos considerar parte, né, dos Anunnaki, mas são descendentes deles. Aqui a pergunta da Adriana. E qual a importância da parceria de Dáquila com povos indígenas da Amazônia? E eu completo a pergunta, Rafael. Há tribos indígenas perto ali de Ratanabá? Sim, é muito importante essa parceria porque os povos indígenas que têm esse legado, eles trazem essa tradição, esse conhecimento do passado, eles na verdade são descendentes dos Murius, dos antigos povos que aqui habitavam. Então, os indígenas trazem suas lendas, suas histórias, sua tradição, seus conhecimentos, a ancestralidade sagrada, né? Tudo isso vem lá da antiguidade. Então, eles são, na verdade, os herdeiros também de tudo que foi deixado na Amazônia. Não podemos negligenciar a presença dos povos originários, como todos fazem até hoje, né? Então, eles são muito importantes. Nós estamos buscando parcerias com eles, até para resgatar o valor, né? A honra, porque eles perderam isso devido à exploração europeia aqui. O homem branco, né, fez questão de abafar, destruir a história deles e o valor deles. Então nós estamos buscando resgatar isso também. Ratanabá, como eu disse, trará benefícios para todos, principalmente para as etnias, para todos esses grupos que estão aí ainda abandonados, isolados e sendo tratados como ninguém. Nós vamos mudar esse cenário aí. Aqui o Didi Serpa pergunta como funciona aí a expedição para Ratanabá, se tem drone, equipamentos de raio-x, enfim, o que você pode dizer para a gente? Existem tecnologias que estamos usando, muitos drones, o GPR, que faz o escaneamento do subsolo, né? Temos também o LiDAR, que faz o escaneamento aéreo, que já usamos, inclusive, para revelar as quadras. E temos outras tecnologias também sendo preparadas para que a gente consiga avançar nessas pesquisas. E as expedições, por enquanto, elas estão sendo realizadas pela equipe de Dáquila mesmo. Depois, nós vamos abrir expedições maiores, né, com um público de colaboradores, que isso vai ser uma etapa posterior, quando tudo já estiver encaminhado, né? A questão do LiDAR, que é o avião que faz o reconhecimento do relevo, tirando a parte de cima da floresta, digamos assim, a grosso modo, é isso, Rafael? Exatamente. Exatamente. O LiDAR foi a primeira tecnologia que nós utilizamos, porque para você remover a densidade das árvores, a vegetação, esses impulsos de laser que são emitidos do avião nessa tecnologia LiDAR, ele remove toda a vegetação. Você consegue ver o que está ali, só na geografia mesmo, né? No relevo ali. Por isso saiu o resultado do LiDAR, que vocês viram aí algumas imagens, mostrando as quadras, né? Uma imagem laranja, verde que nós mostramos, tirando a vegetação. Mostra claramente os quadrados, né? As ruas. E os cientistas tiveram a cara de pau de dizer que aquilo ali é formação natural. A natureza não trabalha com linhas retas, gente. É simétrico. As quadras são na mesma proporção de altitude, largura, comprimento das ruas. E fica óbvio que ali houve intervenção humana ou extraterrestre. Porque a tecnologia que foi utilizada ali é descomunal. Absurdo aquilo ali. A mesma tecnologia, ou superior até, que utilizaram para construir as grandes pirâmides do mundo. De cima, a gente olhando,
são quadras, né? Quadras e ruas. E uma curiosidade bem de leigo. E embaixo dessas quadras lá embaixo são quarteirões? Como que funciona ali embaixo do relevo? Existe toda uma sedimentação de milhares de anos, que Hum, parece que depois da grande inundação, aquilo ali foi ficando coberto por arenito, por muitos sedimentos que foram deixando meio petrificado ali aquela área. Então a escavação, ela é complexa. Para a gente chegar nas construções que tem ali embaixo, que a gente está vendo o quê? São várias construções nas quadras, tem coisas ali enormes, inclusive mais soterrado ainda. Galerias, túneis, muita coisa. Só que o que está sendo visto do alto é apenas a superfície, o que está aparecendo de algo que está soterrado ali. Então, ficou sedimentado. Então, se você olha de cima, parece que é uma coisa meio disforme. Por quê? uhum. Porque existe a sedimentação, de arenito principalmente. Mas isso facilmente pode ser revelado, né, vamos dizer assim, com um trabalho sendo bem feito ali para descobrir, né, o que tem ali embaixo. E é algo que vai chocar, né, o Brasil, vai chocar o mundo, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para revelar essas coisas. Não é simples como a gente pensa. Sim. Vai mudar tudo. Inclusive, pegando um gancho aqui, ó, a Letícia perguntou lá no Instagram, vindo à tona toda essa verdade, ela pergunta se pode dar atrito entre as religiões tradicionais, enfim, criar uma histeria, ou você acha que as religiões estão preparadas? Olha, a princípio, pode ser que gere uma reação, porque eles não vão aceitar algumas mudanças de paradigma, mas eles vão perceber que muitas histórias bíblicas, muitas histórias das religiões antigas, na verdade, têm a sua origem e vão ser confirmadas e provadas como de fato reais, principalmente ligados a Ratanabá e sua extensão na Terra, E é os bem diferente do que a reinados que gente conhece existiam. hoje, Rafael? Desculpa interromper. Sim, não diferente. Muitas coisas serão confirmadas, tá? As pessoas vão Uhum. entender melhor essa questão de Deus, a espiritualidade, o que ficou descrito nas religiões, muitas vezes de forma metafórica, simbólica, nós vamos entender como uma realidade. Nós descobrimos, por exemplo, que o rei Salomão vinha para a Amazônia. A terra que emanava leite e mel era aqui, Ratanabá. Inclusive o rio Solimões tem esse nome justamente devido às vindas de Salomão para cá e Rainha de Sabá. Eles vinham buscar ouro aqui, prata. Eles vinham buscar, inclusive, o conhecimento que estava presente em Ratanabá para levar para as terras mais altas, né? Para a região acima das terras baixas que são aqui. Então, tudo isso, gente, será revelado, inclusive a presença dos vikings, dos fenícios e povos muito mais antigos, inclusive evidências da presença dos hebreus aqui no Brasil. Então, será que a história que a gente escutou e foi escrita e contada lá no Oriente Médio, será que não pode ter acontecido aqui? Vocês já pararam para pensar que muitos nomes de cidades antigas do Brasil, na Amazônia, são os mesmos nomes de cidades lá do Oriente Médio? Por que será isso, né? Vamos lá, aqui a Adriana. Ratanabá tem sido falada como presente em outros países da América do Sul. Seria verdade ou apenas para tirar o foco de que Dáquila tem revelado? Ratanabá então se estende por outros países, Rafael? Sim, se estende porque ela era um grande complexo, mas a capital de Ratanabá era na Amazônia brasileira. Mas ela foi crescendo, né, e foi sendo expandida no mundo todo. As partes mais altas de Ratanabá elas estão intactas e aparecendo nos Andes, no México, no Caramba. qual os povos antigos ocuparam aquelas regiões. Por exemplo, astecas, toltecas, incas, maias, são remanescentes dos povos ligados a Ratanabá. Então, eles não foram os construtores dessas cidades, eles foram os ocupantes, assim Uhum. como os Anunnaki e outros grupos que vieram para cá. E a ciência acadêmica hoje, eles querem apresentar uma narrativa de que esses povos antigos, né, aqui da América do Sul, construíram essas cidades em pedra recentemente, 6.000, 5, 4.000 anos atrás. Mentira! Isso é muito mais antigo. Essas cidades são de milhões de anos. E as pessoas não querem compreender
que a história está toda manipulada. E esses povos recentes que lá viveram ocuparam esses locais porque eles sabiam que eram os locais sagrados dos seus antigos ancestrais, que eles eram descendentes desses povos. E quando aconteceu as hecatombes, os cataclismas no mundo, o grande dilúvio que varreu a Terra, né, muitos desses povos subiram as montanhas para os lugares mais altos para ficarem nesses locais. E é por isso que os cientistas hoje estimulam essa narrativa falsa de antigas civilizações aqui na América do Sul como se fosse algo recente, de povos primitivos. Gente, jamais. Eram povos muito avançados. Eles mudaram tudo para a gente continuar na ignorância, achando que eram povos primitivos, de ritualística, sacrifícios, e tudo mentira. Então, assim como no Egito, assim como na Grécia, na Turquia, em várias partes do mundo, na Índia, existem construções em pedra, aqui na América do Sul também existiam milhares de construções. Só que o impacto aqui das hecatombes foi maior. O dilúvio, quando varreu a terra, aqui foi mais expressivo a inundação. E é por isso que ficou tudo escondido e ocultado. Então eles querem mostrar agora que tudo que está sendo revelado aqui na Amazônia, é só uma cidade antiga, aí, um povoado dos índios, é parte dos incas, da civilização maia, remanescentes, tem 5, 3 mil, 4 mil anos só. Ou seja, eles vão manter essa narrativa para deixar o povo cego, sem conhecimento da verdade. O Luciano pergunta: os poços circulares encontrados na Amazônia ficam próximos às quadras? Que poços são esses, Rafael? Sim, existem muitos poços, inclusive com quilômetros de profundidade. Nitidamente fica claro que ali ocorreu mineração, que alguma tecnologia, possivelmente dos Anunnaki, perfurava aquela região. Tem muitos poços e túneis, galerias que quilômetros e quilômetros, gente, percorre o subterrâneo da Amazônia. Nós encontramos alguns desses túneis. Inclusive, identificamos no Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, e no Forte Macapá, conexões que levam no subterrâneo para Ratanabá. Todos os fortes que nós conhecemos como fortes Baluarte ou Estrela têm conexões com Ratanabá, porque também eram bases dos Murius. Se nós formos na Europa, vamos encontrar centenas, milhares de fortes pelo mundo. Portugal, principalmente. Essas construções eram dos Murius, de Ratanabá. E no Brasil, tem vários desses fortes no litoral, alguns foram destruídos, e eram desses povos antigos. Não foram construídos pelos portugueses, gente. É tudo mentira isso. E a gente acredita nessa historinha. Blocos imensos de pedra, maior que a pirâmide do Egito, formando essas bases desses fortes. E vocês acham que português ia vir lá da Europa para carregar pedra aqui? Para construir fortalezas? Gente, isso já existia aqui, quando eles chegaram. Eles ocuparam esses locais. E esses túneis estão presentes em todo o Brasil. Tá? Inclusive em São Paulo, no litoral brasileiro, existem túneis que levam para toda a região centro-oeste, para a Amazônia. São coisas absurdas o que existe. E foram ocupados já pelos grandes centros, enfim. Todas as grandes capitais do Brasil foram construídas em cima dessas bases. Nada é à toa, gente. Nada é por acaso, não. Todas as igrejas, inclusive, todos os templos no mundo todo, no Brasil e no mundo, foram construídos em cima dessas bases de antigas construções que tinham túneis subterrâneos por baixo, que conectavam e levavam para onde? Para Ratanabá, aqui na Amazônia. É impressionante. São coisas assim que não tem nem como a gente pensar, porque são coisas que mudam completamente a nossa visão da realidade, né? Aí o Roberto Carlos pergunta: qual teria sido o paradeiro dos Murius? Segundo informações que nós tivemos e pesquisas que realizamos, eles foram embora daqui. Os Murius não eram da Terra. Eles chegaram aqui. Não sabemos a origem deles, é um mistério ainda para nós, mas foi a primeira civilização da Terra. Se a Terra foi criada em algum momento, o primeiro povo, o primeiro ser humano ou civilização na Terra não era como nós.
não é? Não era Adão e Eva, essa genética, essa raça criada recentemente, que somos nós, Uhum. Homo sapiens sapiens, né? Agora, os Murius foi a primeira humanidade, muito antes dos Anunnaki, muito antes do que chamam de Atlântida, de Lemúria, até porque Lemúria são remanescentes descendentes dos Murius, lá de trás. E a maioria deles foram embora, deixaram seus descendentes miscigenaram com outras raças, outros visitantes que aqui estiveram, e a humanidade foi se desenvolvendo, foi se expandindo, até que chegamos num momento histórico com a presença desses Anunnaki, que aqui chegaram e interferiram em manipulações genéticas e criaram outras raças aqui na Terra para trabalhar para eles. E o ser humano foi uma dessas raças de trabalhadores que eles criaram. Então nós estamos aqui até hoje como uma raça escrava, trabalhando para esses seres que chegaram há milhares de anos aqui. Estão até hoje no controle da Terra. Essa é a verdade. Mas os Murius foram embora já. Entendi. Rafael, agora entrando em mais um assunto polêmico aí do ET Bilu, da aparição do ET Bilu, na época lá nos anos 2010 ou 2000, se eu não me engano. Deu muita polêmica, o ET Bilu apareceu quase que invariavelmente em programas de humor, e enfim. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre o ET Bilu, se ele tem alguma ligação com o Ratanabá, e qual é a relação de Dáquila com o ET Bilu. O ET Bilu, conhecido hoje como Idbel, que é o nome dele, nosso amigo Bill para os íntimos, né? Para quem está mais próximo e convivendo com ele já há um bom tempo, como eu e todos os pesquisadores de Dáquila, que estamos nessa parceria com esse amigo das estrelas, que nós Uhum. apresentamos na época de forma polêmica. A mídia fez questão de gerar essa polêmica, né? Mas, na verdade, é um ser extradimensional, um visitante, assim como outros visitantes do passado estiveram presentes e sempre trouxeram auxílio, benefício, conhecimento para a humanidade. E não é nada muito polêmico, porque na verdade eles são como nós. São seres muito mais evoluídos e sempre estavam aqui para nos orientar. E eles estão de volta. Nossos amigos de outras dimensões, nosso amigo Idbel, né? O ET Bilu, como a mídia fez questão de apresentar na época, ele é muito sábio, muito evoluído e quer ajudar a humanidade, quer ajudar todos nós. Mas infelizmente as pessoas fecharam os olhos e os ouvidos para a presença dele na época. Por quê? Quando a televisão foi lá, ele já estava conosco há muito tempo e continua conosco, não só ele, mas seus irmãos, seus amigos, porque nós temos uma parceria com 49 raças extradimensionais trabalhando em Dáquila conosco. E o Idbel, Bilu, ele é um dos parceiros principais que vem atuando junto conosco, passando muito conhecimento, inclusive revelando algumas coisas ligadas a Ratanabá, a outras questões também, que colaboraram muito com nossas pesquisas. Nós devemos muito a eles e temos muita gratidão por essa parceria. Mas as pessoas não dão valor. A mídia, o senso comum, as pessoas acham que é brincadeira, que é piada, ficam zombando. Infelizmente, essas pessoas vão se arrepender muito depois, né? Elas vão chorar lágrimas de quase sangue quando perceberem a verdade e a oportunidade que elas perderam. Lamentável. E a mídia, ela polemizou. Esses programas de humor que foram lá, eles queriam fazer polêmica, porque eles acharam que era mentira. Quando eles chegaram lá para fazer as matérias, ficaram apavorados. Danilo Gentili, a Record, SBT, eles ficaram chocados com o que viram lá. Eles viram coisas e tiveram experiências de contato, gravaram, filmaram. Danilo Gentili, olha, uma vergonha o que aconteceu. Até hoje ele nega, tem muito medo, na verdade, de trazer esse assunto à tona novamente, porque ele sabe que nós temos todos os bastidores gravados, né? A gente filmou tudo que aconteceu. E no momento certo vamos revelar isso na mídia. Imagina a cara dele, né? E das pessoas que negaram o que viveram lá. Perderam uma grande chance, por quê? Os nossos amigos das estrelas queriam se apresentar ao mundo e queriam ser entrevistados pela televisão, pela mídia.
Nada melhor do que você chamar o próprio sistema, né, para apresentar, porque aí ninguém ia ter dúvida. Porque se fôssemos nós apresentando algo, todo mundo ia dizer que era mentira, armação. Então nós falamos, bom, tudo bem, as pessoas não acreditam em nós, vamos chamar a mídia aqui. Chama qualquer emissora de televisão. Eles foram lá e nós permitimos. Inclusive, eles falaram, não, pode vir, vamos conceder uma entrevista. O repórter da Record chegou muito próximo do nosso amigo Bilu Idbel e conseguiu filmá-lo cara a cara. Isso apareceu em rede nacional. Inclusive, ele passando uma mensagem para a Terra. Busquem conhecimento. Mas o brasileiro começou a fazer piada em cima disso, zombando. Sim. Tamanha ignorância. Ainda bem que ele falou busquem conhecimento, né? Porque realmente as pessoas estão completamente perdidas sem conhecimento. Nem conseguiram reconhecer quem é esse ser que estava ali, novamente se apresentando para a humanidade. Imagine quando elas souberem quem é ele. E isso vai acontecer em breve, tá? Tudo isso será revelado também. Todo mundo que fez piada, a gente não quer nem ver a cara dessas pessoas, vai ser engraçado até. Vamos ver a piada que eles vão fazer depois quando a casa cair pro lado deles, né? Mas, gente, é assim, tão fora da realidade o que eles fizeram, que quando a gente percebeu a manipulação que eles tentaram fazer num ato de desespero para abafar a verdade, porque quando eles perceberam que eles tinham mostrado a presença de um extraterrestre se manifestando na rede nacional, fazendo um contato com a humanidade, com os brasileiros. Vocês têm noção do impacto midiático disso? De um repórter conseguir entrevistar um extraterrestre? E o cara se borrou, o repórter da Record, ele negou a entrevista. Talvez com medo, né, de perder o emprego, ser perseguido, ser difamado. Ele ficou com medo e preferiu caluniar, mentir em rede nacional, dizendo que era tudo falcatrua, charlatanismo, fake, disseram que era Urandir ali atrás do mato, fingindo. É uma ignorância total, sendo que todas as filmagens provam o contrário. Eu mesmo tive a prova, quando eu fui lá investigar o ET Bilu, na época, eu tive a prova, eu tive meu contato com ele e eu vi o ser na minha frente. Porque eu tinha minhas dúvidas também. Eu tive minhas experiências, até hoje eu tenho minhas experiências, por isso que eu estou até hoje, né, trabalhando ao lado deles, junto com o grupo, porque para mim não há mais dúvidas. Eu tive a comprovação. Então eu sei de fato o que acontece. É uma pena que as pessoas que duvidaram nunca foram lá, nem pisaram em Dáquila para ter qualquer tipo de argumentação. E elas falam aí como se fossem autoridades do assunto. Depois que a mídia mostrou isso, essas pessoas ficaram com tanto medo que até hoje ficam falando no ET Bilu. Rodrigo Silva, Sérgio Sacani, esse pessoal todo aí, né, eles ficam incomodados. Por que eles estão tão preocupados com Bilu, com Dáquila? Eles falam toda hora sobre Dáquila, sobre ET Bilu. Então alguma coisa mexeu com ele lá, né? Mas vai chegar um momento que eles vão ter também a comprovação deles e estaremos abertos a recebê-los, de braços abertos mesmo, de coração e mente, para que a gente possa somar forças, porque eles são pessoas muito inteligentes, né? São pessoas estudadas, então elas vão ter o discernimento para fazer parte desse trabalho também em breve. Rafael, duas perguntas. Onde foi essa aparição do Bilu, que a imprensa foi lá, o Danilo Gentili e tal? E a minha segunda pergunta eu imagino que deve haver um preparo para entrar em contato com um ser de outra dimensão, enfim. Eu queria que você me contasse aí como que é esse preparo, se realmente ele existe. O grupo de Dáquila, o antigo Projeto Portal, tem a sua sede na região do Mato Grosso do Sul, Corguinho. Uma cidade, uma fazenda, que nós temos nossa propriedade, a sede de Dáquila, já há muitos anos. Naquele local, é um local propício, como eu disse, um vórtice eletromagnético que favorece essa interação com realidades paralelas. Por isso que as pesquisas ufológicas eram lá também na época. E foi lá que tudo começou. Essas interações, esses contatos, começou com o Urandir, né? Depois todo o grupo começou a ter esses contatos. Quando eu cheguei lá, eu fui uma dessas pessoas que teve essas experiências e conseguiu comprovar isso.
e percebeu que tudo que o Urandir fazia não era mentira, era verdade, apesar de tanta perseguição. Então, naquele lugar, os trabalhos, os encontros, os treinamentos que nós falamos, né, para que a gente consiga ter esse contato, esses acessos, aconteceu durante muitos anos. E o grupo foi preparado por eles, muitos conseguiram ter esse contato, e o grupo foi treinado e preparado para iniciar um trabalho de parceria com eles para levar benefícios para a humanidade, levar conhecimentos para a humanidade. Eles, em contato com o grupo, em parceria com a gente, trazendo benefícios para todos. Foi isso que aconteceu. Isso mexeu com os ufólogos, mexeu com a mídia, mexeu com os acadêmicos, mexeu com todos aqueles que são os donos do conhecimento, que não admitiram que um grupo de pessoas, liderado pelo Urandir, eles atacam a pessoa do Urandir por esse motivo também. É muita inveja, é muito ciúme, é muita ignorância com relação ao que acontece. E esses poderosos, né, do conhecimento, da mídia, os políticos, aqueles que têm medo da verdade, eles estão até hoje tentando impedir que o trabalho de Dáquila dê andamento, que as informações venham à tona. Por isso tanta perseguição, por isso tanta piada, tanta chacota, por isso colocaram o Bilu como motivo de piada. Só que isso faz parte de uma estratégia também deles. Eles até disseram para nós, deixem eles falarem mal de nós, deixem que nós ficaremos muito conhecidos, mesmo eles zombando, fazendo piada, é isso que a gente quer. Porque quando voltarmos, vamos chamar a mídia novamente. E eles vão ter que explicar, né? Como é que algo era mentira se algo vai ser apresentado como verdade? E agora, né? Onde eles vão enfiar a cara? Então, os contatos com o Bilu aconteceram lá naquela região. As emissoras de televisão foram até lá para ter esses contatos. No período de 2010, 2011. Ficou muito divulgado na época, mas infelizmente as pessoas não acreditaram, né? Poucos tiveram olhos para ver. Eu fui um deles. Quando eu vi a matéria na televisão, falei, gente, não é possível. Eu fui até lá justamente para tirar a prova dos 9, né? E tive minhas experiências. Por isso que eu estou lá até hoje, né? Sim, e tem que haver um preparo especial para entrar em contato com os seres? Na verdade, todos podem interagir. Eles não têm essa restrição. A questão é que eles estão numa frequência dimensional muito superior à nossa. Eles não são da terceira dimensão. Mas eles podem interagir aqui conosco, vindo de dimensões superiores para cá. Eles podem se materializar se eles quiserem. Foi isso que acontecia no passado, na época dos profetas. Eram vistos como anjos, né? Na verdade, são seres de outras dimensões, muito mais evoluídos do que nós. Quando a gente faz um treinamento, uma preparação, é na verdade para a gente preparar nossa mente, nosso emocional, nosso corpo, nossa vibração para a interação com eles. Porque não é simples assim como a gente pensa. Sim. Nós temos que ter um trabalho na mente, na nossa frequência vibracional, aumentar um pouco a nossa carga elétrica para até suportar esse contato físico, né? Porque o campo energético e a vibração deles é muito acelerada, é muito alto. Nós temos que estar adaptados e equilibrando a nossa energia com a deles. Como eles estão vindo de regiões e realidades além da Terra, esse mundo aqui para eles não é a realidade comum de manifestação. Então, eles têm que fazer um esforço muito grande para estarem aqui entre nós. E nós temos que fazer um esforço para subir a nossa vibração, para interagir com eles. E não é algo espiritual, não é uma visão mística, não é uma mediunidade, não é uma coisa em sonho. Você não precisa tomar nada, tipo, nenhum tipo de ritual, nada disso. Não é religião. Não é algo que você vai no abstrato. É tudo no concreto, no físico, no verbal. A gente grava, filma, conversa, enxerga eles. É muito concreto, sabe, gente? Não tem nada místico. Como a gente está conversando aqui agora. Entendi. Se a gente conseguisse interagir facilmente com essas realidades, eles iam aparecer para nós todo tempo, como aparecem para algumas pessoas.
Só que eles respeitam a humanidade, porque muitos não estão preparados, têm medo, acham que é fantasma, que é coisa ruim. E as pessoas estão dominadas pelas crenças religiosas também e não conseguem entender quem são esses seres, né? Então, se nós formos analisar a história nas religiões, todos os antigos profetas e mensageiros de Deus intercediam e conversavam com esses seres. Está escancarado isso, gente. E a gente acredita em livro, acredita em história, acredita em religiões. E se acontece algo hoje, nessa realidade concreta, gravado, filmado, ninguém acredita. Olha a loucura do ser humano. Não tem sentido isso. E aqui a pergunta chegando também. Ptolomeu, é isso? Tá, tomara que não seja aquelas pegadinhas. Como está o termômetro para a revelação novamente do Idibel? Vai ser revelado novamente? Vai ser revelado de uma vez? Como que vocês estão planejando isso, Rafael? Ele passou muitas informações para nós, inclusive ele deu a chance para a mídia e para a população conhecê-lo. Infelizmente aconteceu isso tudo que eu falei. As pessoas não deram valor à presença deles. Uhum. Ele disse: passaremos algumas informações para vocês, algumas atividades e tarefas de pesquisa, inclusive Ratanabá é uma delas, enfim, vários campos de pesquisa. E ele passou até alguns desafios para nós, né? Para executarmos algumas missões, vamos dizer assim. E esses compromissos que temos que realizar estão totalmente relacionados à volta deles. Eles disseram: quando a humanidade tiver o conhecimento, vocês propagarem as informações e todo mundo já meio que tem um entendimento melhor do que acontece em Dáquila, de quem somos nós voltaremos, ele disse. E ele vai se apresentar mais uma vez e quem sabe a mídia estará preparada para essa revelação. Se não for a mídia, vai ser outra forma, mas com certeza ele vai se apresentar ao mundo. Todo mundo vai conhecê-lo, ou melhor, reconhecê-lo. Tá certo. Chegando uma pergunta aqui via Instagram. Rafael, considerando todas as descobertas de Dáquila até o momento, que revolucionam o conhecimento de história, geografia, física e outras esferas de informação, vocês têm planos para fundar uma escola pensando na nova geração? Perguntou a Adriana. Já temos o projeto da Universidade Dáquila, das escolas, do método de ensino, do currículo escolar, com toda a estrutura de conhecimento que vai ser a base da verdade, do propósito real da educação, no Brasil e no mundo. Porque nós temos que ter acesso ao conhecimento verdadeiro e ao propósito real da vida. Então, o nosso projeto educacional já está em andamento, já temos o projeto para as escolas e para a Universidade Dáquila. Isso vai acontecer. Que legal. E Dáquila está atuando também em outras esferas da sociedade, além das descobertas, das pesquisas, ô Rafael? Sim, nós temos pesquisas na área da saúde, na área da genética, na área da nutrição, da medicina, da psicologia, além de estudar também fenômenos astronômicos, meteorológicos, anomalias da Terra, além de pesquisarmos a história de civilizações antigas, os conhecimentos perdidos do passado, assim como trazer novas tecnologias inovadoras, porque vocês acham que os nossos amigos não têm tecnologias avançadíssimas para passar para nós? Gente, nós temos tudo para receber não só conhecimento, mas tecnologias, melhorias, conhecimentos que vão resolver vários problemas, inclusive saúde, enfim. Nós temos a oportunidade, inclusive, de prolongar a nossa vida, de melhorar a questão genética, doenças, todas essas questões que atrapalham a nossa vida aqui na Terra. E principalmente melhorar em termos de prosperidade, de conhecimento financeiro, porque eles disseram que nós estamos vivendo numa miséria que não era para ser vivida. Nós temos condições de ter prosperidade infinita, abundância aqui na Terra, de produzir, de construir, de ter muitas opções de nivelamento social. Eles disseram que nós estamos presos num sistema político, governamental, educacional, econômico, religioso, que foi construído de modo programado para que a gente fique escravo desses líderes mundiais, desses governantes ocultos.
E é por isso que nós não conseguimos ter dignidade, conhecimento, evolução. E é sofrimento, é miséria. Todas essas coisas, inclusive a morte, eles disseram que nós poderíamos transcender essas limitações que nós achamos que é normal. Envelhecer, morrer, ficar doente, gente, não é normal. Eles disseram que nós podemos ter uma vida plena, com conhecimento, prosperidade, saúde, amor, paz. Tudo isso é possível, desde que a gente desperte, busque o conhecimento e tenha abertura mental até para estar em colaboração com eles. Eles querem nos ajudar. Só que eles respeitam o nosso estágio de evolução. Se a gente nega a ajuda, imagina, eles não podem interferir. Quando o comandante supremo das 49 raças veio à Terra há 2000 anos atrás, o que nós fizemos com o representante deles na Terra? Até hoje as pessoas perseguem. Então, assim, não deixa de ser uma repetição da história, só que agora será diferente. Agora nós vamos fazer diferente, porque nós somos pessoas diferentes e estamos despertando para a verdade de uma vez por todas. E nenhum sistema corrompido, cruel, manipulador vai conseguir impedir a ação dos diferentes, das pessoas que estão buscando o conhecimento e estão interessadas nesse trabalho de Dáquila. Ninguém vai impedir, não. Já está escrito já e determinado. Pois é, abri um parênteses aqui. Um forte abraço aí por Urandir acompanhando a gente. Grande honra. Obrigado, Urandir. Mandou aí show, parabéns para vocês. Muito obrigado. Boa noite, Urandir. Boa noite para o Urandir. Muito obrigado por acompanhar a nossa live aí. Em termos de evolução, Rafael, nós estamos num estágio ainda bastante embrionário? Não digo embrionário. Nós temos o potencial genético, mental, consciencial absurdo. Mas, infelizmente, essa biotecnologia, esse corpo que estamos usando, né, ele foi um pouco danificado, ele foi um pouco manipulado. E esse sistema que foi construído em torno de nós, para a gente viver, deixa a gente sempre danificado, prejudicado, doente, limitado a ter esse potencial desenvolvido. As habilidades, né, mentais. A gente não tem acesso ao nosso verdadeiro potencial. Então, houve uma regressão, podemos dizer assim. E nós temos que resgatar esse padrão original que nós perdemos, né? Aqui a Rosemary fala que maneiras de lutar contra o GO, governo oculto, né? Teríamos efetivamente. O que você diria sobre isso aí, Rafael? Não é lutar contra o GO, não é fazer nenhum movimento revolucionário, nenhum tipo de conflito, nem bater de frente com nenhum sistema. Nós temos que, paralelamente a esse GO, esse governo oculto, construir e implantar um sistema do bem. É construir algo diferente, é propagar as informações que estamos encontrando. Como eu disse no início, até o GO será beneficiado por esse movimento, por esse governo do bem, esse sistema do bem. Então não é nenhum tipo de batalha, de guerra, de revolução, de embate, como muitos acreditam ser a solução. Não. É sabedoria, conhecimento, estratégia, movimento pacificador, sempre trazendo o quê? Dignidade, conhecimento para as pessoas. É isso que vai mexer com o despertar, com aquilo que está dentro das pessoas, e elas tanto esperam que aconteça. Inconscientemente, a humanidade espera. Por isso que na época de Cristo, quando aconteceu aquele movimento, mexeu com tanta gente, porque ali era o início já de uma revelação de tudo isso que está acontecendo hoje, não deixa de ser também uma continuidade do que houve lá atrás. E agora é o momento, porque não é mais religião, misticismo, não adianta a gente ficar esperando salvação, adorando, esperando que alguém vai... Não, nem os seres estão aqui para isso. Eles estão aqui para justamente mostrar a verdade do que sempre foi e aconteceu também. Era uma parceria, era sempre um movimento de colaboração mútua entre a humanidade e eles, que viraram religiões depois. Aí é distorção humana, né? Mas, na verdade, a presença deles sempre foi eterna aqui. Somos nós que, na ignorância, perdemos essa conexão. Então, agora temos que resgatar o conhecimento e o caminho que nos leva em direção a essa liberdade. É isso que eles nos passam, né?
Estamos num momento ascendente, né, Rafael? A gente vê o crescimento de Dáquila, dos apoiadores, das pessoas que vão a campo. É um bom momento, né? Claro, nós estamos num movimento ascendente, assim, e como eu disse, não tem como parar. É crescimento ininterrupto, né? O grupo está só aumentando, o movimento está se espalhando pelo mundo, as informações estão chegando em todos os cantos da Terra, se é que a Terra tem canto, né? Como dizem aí. Mas é muito importante que as pessoas tenham consciência do que elas podem fazer como propagadores e divulgadores das informações de Ratanabá, de Dáquila, dos benefícios que todo o ecossistema está trazendo com suas empresas. Tudo isso, gente, é para melhorar as condições da humanidade, para a gente ter um novo sistema. Saúde, educação, economia, não vou dizer nem política, porque esse sistema político está corrompido. O que vai existir vai ser outra coisa, serão comissões mundiais. Então nós teremos uma grande mudança. E Dáquila está abrindo caminho para que esse legado seja deixado para as futuras gerações, de uma vez Uhum. por todas, e não mais seja corrompido e se torne aí um movimento religioso, filosófico, esotérico, essas coisas. Nós estamos trabalhando agora para que tudo seja feito da forma incorruptível, né? Como foi profetizado lá atrás. Aqui a Vanessa Godoy pergunta quando teremos acesso às melhores condições de saúde. Já estamos tendo, né? Já estamos tendo vários benefícios na alimentação, na saúde, conhecimentos de suplementação, de melhorias, até para a gente cuidar melhor da nossa saúde física e mental e emocional. Mas isso vai melhorar com a descoberta genética que Dáquila está prestes a realizar, a engenharia reversa genética. Nós vamos trazer algo assim fantástico com relação ao prolongamento da vida, rejuvenescimento, questão de estagnar um pouco, né, esse processo de doenças, de velhice. Tudo isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da humanidade. É o primeiro passo, né? Depois, a prosperidade. Depois, o conhecimento, a dignidade e o propósito real da vida será resgatado. Tudo isso faz parte desse pacote, né? E Dáquila tem o compromisso com a população de estar de mãos dadas, em parceria também com o povo, para a gente levar essa boa nova, né? E ela aqui pergunta novamente se tem como investir nas empresas de Dáquila. Sim, existem alguns investimentos, tokens no sistema que estamos trazendo, o sistema dourado, através do BDM Digital, que é um dos braços de Dáquila, né, justamente para abrir esse leque para investidores, para acionistas. Vamos lançar agora o banco digital do BDM, que faz parte dessa estruturação do ecossistema, até para a Uhum. gente conseguir realizar, né, as pesquisas, expandir cada vez mais o trabalho. Porque nós temos que agir na frente da mesma forma que o sistema age, né? Não podemos estar à parte do sistema. A gente tem que estar agindo dentro do convencional. E isso tudo vai trazer essa grande virada que eu estou dizendo. Não é um grupo místico, não é um grupo que vai se isolar nas montanhas, nada disso. Apesar de termos nossa cidade, Zigurates está sendo construída em Mato Grosso do Sul, a nossa Uhum. base de treinamento, de pesquisa, um centro tecnológico, na verdade não é para isolamento, é para ser a base de treinamento de encontros. Mas o nosso trabalho é no mundo, é agindo aqui na sociedade, através das empresas, através de todos esses movimentos sociais, através do sistema que está sendo implantado. Essa virada de mesa que vai acontecer, que é o governo do bem, né? Que está próximo a ser estabelecido aí. E como as pessoas podem participar efetivamente das atividades de Dáquila, esses treinamentos que vocês disponibilizam? Perguntou a Adriana. Todo mundo pode se associar, pode conhecer Dáquila, visitar a sede de Dáquila, participar dos eventos, né? Uhum. Obviamente que nós temos a agenda, né, com as datas marcadas. O interessante é que as pessoas, como eu disse, conheçam as informações primeiro, estudem sobre as pesquisas de Dáquila, tenham uma preparação base, né? Inclusive os canais de Dáquila apresentam essas instruções, o site de Dáquila também, como eu disse. Então está aberto a todos, tá, gente? No meu canal eu também passo bastante informação, né? Apesar de ser um trabalho paralelo que eu tenho, que não é um trabalho oficial de Dáquila, o meu canal, mas eu Uhum. faço um trabalho de propagação de Dáquila. Um dos Certo. compromissos que eu tenho é propagar Dáquila para fora.
Então, eu tento alcançar o maior número de pessoas através do compromisso da unificação das linhas de pensamento, que é o quê? Estabelecer parcerias com diversos grupos e pesquisadores, religiosos, espiritualistas, cientistas, não importa o caminho que cada um siga. Nós estamos buscando unificar as consciências, o entendimento das pessoas para chegarmos num senso comum. Compreender a verdade, né? Num olhar único, não mais segmentado e fragmentado. E Dáquila busca essa unificação. Então nós temos abertura para todos, não somos preconceituosos, não temos distinção de crença. A pessoa pode ser de qualquer linha de pensamento, qualquer busca que ela percorreu, ela nunca será julgada em Dáquila. Pelo contrário, ela será acolhida e ela vai começar a compreender com um novo olhar da realidade, né, todo o conhecimento que ela teve, sintetizando e integrando as verdades e corpo de sabedoria que temos a oferecer nessa unificação. Até os céticos são bem-vindos, Rafael? Claro, porque os céticos são as pessoas que mais têm o senso crítico. Elas não são baseadas na crença cega, elas não têm aquela fé cega de acreditar em algo que é imposto a elas. Elas buscam a experiência, né? É preferível que os tomés tenham as provas, as experiências e usem a razão para terem um conhecimento e até que possam vir a acreditar em algo, do que simplesmente seguir o que é imposto aí. Por isso que nós de Dáquila não estamos impondo nada, nós estamos apenas informando. As pessoas param e falam, não, eu não acredito em Dáquila, eu não acredito no que eles estão falando. Tudo bem, mas você não acredita baseado em quê? O seu ceticismo é baseado em quê? Em experiência? Em experimentos? Em vivências? Sim. Ou porque você não quer ter acesso à experiência e ao conhecimento? Então a gente convida essas pessoas céticas para que tenham experiências, para que estudem, para que busquem através da razão, do debate, do questionamento, para que elas entendam primeiro. E a partir do entendimento, elas vão estar abertas a uma experiência. Então a própria experiência das pessoas será para ela a prova e a crença dela. Não é porque alguém está ensinando, passando, doutrinando, impondo algo, como as religiões fazem. Então eu não acredito em nada, não. Eu vivenciei. Então eu não posso ser cético de algo que eu vivi. Mas eu também não posso impor a minha experiência e o que eu acredito e vivenciei para as pessoas que não vivenciaram. Dáquila trabalha assim. Por isso que nós não vamos nunca doutrinar e converter ninguém. Nós estamos aqui para ser uma religião. E nem para cantar de cientistas que estão impondo uma verdade absoluta, científica. Não. Nós convidamos as pessoas a realizarem os experimentos também. Realizarem as vivências delas. E pensarem por si mesmas. Acreditamos que esse é o caminho, né? Sim, porque desde sempre a gente é bombardeado com grandes verdades absolutas e a gente, até determinado ponto da vida, da maturidade, a gente acredita, né? Por exemplo, eu desde criança ouvia que o rombo da camada de ozônio ia acabar com o planeta e de repente essa narrativa caiu por terra, não se fala mais, quer dizer, o buraco da camada de ozônio fechou, a gente é bombardeado desde sempre, né, Rafael? Exatamente. Muitas falácias, muitas informações falsas. Porque quem controla as narrativas, como eu disse, tem a intenção de deixar a humanidade na ignorância. Pelo simples fato de impedir que as pessoas despertem e saiam dessa matrix. Se nós fôssemos educados, ensinados com conhecimento, eu não digo verdadeiro, porque o conhecimento ele não é verdade absoluta, eles são etapas de um processo de evolução de aprendizado. Se eu estou no primeiro ano da escola, eu não posso dizer que a aritmética ali é a verdade absoluta. Não é. Porque eu vou aprender matemática em vários segmentos no processo educacional, até atingir o pós-doutorado. E tem até mais aprendizado depois do pós-doutorado em matemática. Então, são processos em busca da verdade. Só que o que acontece? Eles criam mentiras nesse processo educacional, na busca de conhecimentos, que nos levam a mais verdades que poderiam nos libertar e trazer um sentido de vida muito mais
claro e lógico e sensato do que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo que a verdade é que nós estamos ignorantes. Nós vivemos com medo o tempo todo. Um exemplo Verdade. disso. Nasci, comecei a ser educado, começaram a dizer quem eu era, o que eu tinha que fazer, qual era meu nome, que eu tinha que estudar, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que casar, que eu tinha que ter família, que eu tinha que ter riqueza, que eu tinha que deixar uma herança, que eu tinha que ser alguém, que eu tinha que ter sucesso e que um dia eu ia morrer. Aí pronto. Peraí. Então eu nasci para fazer tudo isso, para ir embora daqui um dia e estão dizendo que eu vou desaparecer? E ninguém me ensina o que é a morte? O que acontece depois da morte? Se é a única certeza que nós temos, aí vem as religiões e criam essas histórias. Não, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para um lugar melhor, você vai passar por isso, você vai reencarnar, você vai ficar lá para sempre, você vai evoluir. Várias respostas. Mas tá bom, mas por que ninguém ensina isso desde a infância para nós? Por que na escola não é ensinado? Por que a gente não tem conhecimento sobre a existência? Porque se nós estamos aqui, a realidade é que nós existimos, então existe um propósito para isso. Não é algo por acaso. E se é por acaso, por que está todo mundo preocupado em sobreviver? Porque se a vida não tem sentido, não tem propósito, por que eu luto tanto para minha vida ter sentido e propósito? Ué, vamos todo mundo embora daqui logo, acaba tudo. Já que nós vamos morrer um dia e não vai existir mais nada? Então para que eu vou me preocupar com a vida, gente? O que é isso? Que instinto é esse que os animais, que o ser humano tem de sobrevivência, de luta, de querer ter poder, de querer ter sucesso, de querer ser feliz, de não sofrer, de buscar o prazer sempre e evitar a dor? O que está nos impulsionando? É algo que existe intrínseco à nossa vida, a esse corpo. Ou seja, existe alguém vivendo nesse corpo, um espírito. E esse espírito existiu em outra realidade, em outra dimensão, e está fazendo o que aqui agora nesse mundo, encarnado aqui? E quando ele morre, ele vai para onde? Então essas questões, quem sou eu? Da onde vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Deveriam ser as perguntas principais da educação. Ninguém deveria se formar em nenhuma especialização se não entendesse esses processos primeiro. Até para a pessoa se encaixar naquilo que ela veio fazer na Terra. No propósito real dela. E se a gente tem um objetivo real de evolução e de propósito de vida, mesmo que a gente compreenda o que é a morte, nós vamos passar por isso de forma tranquila, porque a gente vai entender que é um processo eterno e que existe todo um desenvolvimento, toda uma continuidade. Só que se a gente continuar na ignorância, gente, vai ser essa vida de sofrimento, de miséria, de ignorância total, eternamente. E por que a gente vive isso? Sempre buscando coisas supérfluas, buscando prazeres que não levam a nada, totalmente perdidos no mundo, e a humanidade continua escrava de pessoas poderosas que têm o conhecimento verdadeiro, eles não passam para nós, escondem da humanidade, por quê? Eles querem manter o povo escravo do sistema deles. Enquanto eles continuam vivos, eles não morrem, eles continuam alimentando esse poder deles eternamente, e nós ficamos aqui. Até quando vamos continuar nisso? Por isso que esses amigos das estrelas vêm aqui até nós, de tempos em tempos, para nos passar conhecimentos e mostrar um pouco da verdade que foi escondida. Esse é o propósito. Mas até quando vamos ficar nesse processo? Com essa dificuldade de encontrar o caminho, né? Até quando? Sim, é hora de despertar mesmo. Aqui, reta final do nosso bate-papo com o Rafael Hungria, na verdade, uma grande aula, né? Muito bacana nosso bate-papo aqui. A Vanessa Godoy, a nossa consciência firmada no bem absoluto pode mudar o conceito de mundo e nossa própria vida material? Com certeza sim. Se a gente coloca a nossa consciência no bem absoluto, a gente vai começar a atrair para nós esse propósito real e o conhecimento real. Nós vamos encontrar. Não digo que a gente tem que viver numa crença mística, acreditando no bem, no amor, essa coisa mística que as pessoas vivem, né? Espiritual. Não, não é isso, gente.
Porque a realidade não vai ser alterada no espiritual. A realidade vai ser alterada aqui, no material, no concreto, na vida. Resolver os problemas da matéria, da vida humana sobre a Terra, e não no espiritual. O espiritual deve ser algo tranquilo de resolver. Então, quando a gente desenvolve a consciência e até entende as leis universais, espirituais, a gente tem que trazer isso para a matéria, para a realização, para concretizar aqui um mundo melhor. E não é misticismo, não é esperança no mundo melhor, numa salvação, que Jesus Cristo vai voltar, que os extraterrestres vão vir com a nave para. Não, gente. Não é isso não. Será que nós não somos estes que estamos esperando que venham? Nós já estamos aqui. E esse é o despertar. É isso que o Bilu e nossos amigos disseram. Vocês são aqueles que farão a diferença. Nós só estamos aqui para dar uma forcinha para vocês, para estender a mão. Mas quem vai agir na mudança real, na ajuda real, até na salvação da humanidade, não é nenhum milagre externo, não. São vocês, aqueles que já têm uma consciência diferenciada, aqueles que já estão aqui praticando o bem e despertando, buscando o conhecimento, saindo do sistema, rompendo essa matrix. Vocês são os escolhidos. Não no sentido religioso, mas no sentido de pessoas que estão conscientes que podem sim fazer a diferença. Porque elas já acessaram o conhecimento e romperam com esse véu de ilusão. E são essas pessoas que eles querem estar em contato, para que eles possam também atuar a partir dessas pessoas como parceiros de trabalho. Estão entendendo? Então, gente, é um compromisso que nós temos. Mas para isso temos que buscar o conhecimento e pelo menos entender o básico dessas coisas para a gente sair um pouquinho da ignorância. Porque aí a gente vai ter fundamentação, base, até para poder viver a nossa vida e explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? Porque senão nada vai mudar. Sem dúvida. Aqui chegando pergunta sobre um assunto que a gente ainda não tocou, que é o BDM digital, Rafael. Perguntou se tem seu lastro em terras, ouro ou algo maior em Ratanabá. Não estou reclamando, tenho o BDM há tempo. Ele está atrelado ao governo com base na Selic ou IPCA ou poupança? Apenas esta dúvida aí. Do nosso... O BDM digital ele foi estruturado, lastreado em todo patrimônio, em todo lastro do ecossistema Dáquila. Então, o BDM ele está atrelado, o seu supply, né, o suprimento, nós dizemos, e a capitalização de mercado dele está atrelado ao lastro. Toda a estrutura do ecossistema, todo o patrimônio do ecossistema. Isso inclui terras, jazidas, tecnologias, patrimônios, imóveis, inclusive dinheiro, né? Porque você tem que ter reserva, fundos, para sustentar esse lastro desse sistema do BDM. Então, tudo isso está atrelado num grande pacote que faz parte desse lastro. E agora, com o lançamento do banco e a regulamentação dos criptoativos no Brasil, o BDM vai estar, vamos dizer, dentro da normativa que vai ser estruturada nos próximos anos aí, para que a gente possa implementar isso de forma oficial, vamos dizer assim, né? Dentro da regulamentação. Então vai ficar tudo muito simples da gente entender e manusear, porque eles vão criar o Drex agora, né? Que não deixa de ser a moeda digital do Brasil, que vai estar em paralelo com o BDM. Então vai ser a mesma normativa, o mesmo sistema. A diferença é que nós saímos na frente, né? Aí fica a pergunta: qual é o lastro do Drex? Qual é o lastro do Real Digital? E qual é o lastro do BDM? A sua pergunta já deu algumas indicações, né? Então, o que será que vai acontecer? Então, fica essa pergunta para vocês refletirem aí, né? Para quem não conhece o BDM, conheça urgente. E quem quiser ir fazer parte do BDM, ter esse banco... É um banco digital, podemos dizer assim? Sim, o banco vai ser lançado agora, mas o BDM Digital, a empresa BDM Digital, está ligada ao criptoativo, que é o token utilitário, que nós estamos trabalhando para que ele se torne um meio de pagamento cada vez mais amplo aqui no Brasil, que é um meio de pagamento que valoriza, né? É uma moeda digital como um token de utilidade. Então ele está se expandindo muito e ele vai ter o banco agora atrelado a ele, né? O banco digital, que vai funcionar como um banco digital normal,
que vai movimentar real, Drex, né? Essa moeda aí jurássica, primitiva. Mas o BDM com certeza vai estar saindo na frente, né? Com os benefícios que Dáquila vai trazer diante de toda essa expansão do ecossistema, como nós falamos aqui. Então imagina um grupo forte, né? Com pessoas, com lastro, inclusive em pessoas também, porque tem endereço, tem CNPJ, as empresas, é todo um ecossistema que dá sustentação para esse processo todo do BDM também. Então tudo isso vai ser apresentado agora junto com o lançamento do banco, né? Vai ficar muito mais claro para as pessoas entenderem o funcionamento do BDM digital e do BDM Bank, que vai funcionar junto. E está disponível na Play Store e também para iOS e na Apple Store, né? Exatamente. Para quem quiser conhecer, temos nosso grupo lá no Telegram, né? O grupo do BDM Digital, que vocês podem acessar. Inclusive, eu deixo todos os links lá no Telegram, lá no meu canal também. Na descrição de todos os vídeos do meu canal tem o link do grupo do BDM, que a gente atende as pessoas lá no Telegram e explica para todo mundo como funciona, tá? Legal, então baixe aí no seu celular se você quiser fazer parte do BDM Digital. Para finalizar então, Denise Santos, Rafa, como se livrar da lavagem cerebral feita pelas religiões? Buscando conhecimento, você rompendo com essas manipulações de crenças, de imposições, de doutrinas, inclusive científicas também, não só da religião. Porque a ciência não deixa de ser uma religião disfarçada também. Muitas coisas manipuladas, mentiras impostas. Enfim, nós temos que buscar conhecimento e ter o pensamento independente. Questionadores. Buscadores da verdade, independente de qualquer dogma. Então, quando você pesquisa, busca e questiona e estuda e analisa e tem o senso crítico, você vai além do que está apresentado. Não acredite em tudo que é passado para nós. Essa é a filosofia de Dáquila, é sempre questionar, ir além do convencional. Isso não significa que você vai ser um chapéu de alumínio, conspiracionista, uma pessoa vista como maluca aí, né? Pode até ser que pareça um doido buscando conhecimentos diferentes, mas você tem que pisar no chão. Como eu disse, não é para ser conspiracionista, fanático, místico, essas pessoas que ficam, né, parece que querem continuar no processo de crença. Não, gente. Busquem a experiência, busquem experiências concretas, conhecimentos que podem ser comprovados, experimentados. Tudo isso é que vai trazer segurança para todos nós. Tá? Tudo que é muito abstrato, tudo muito distante, não vale a pena a gente ficar alimentando. Vamos ver o que é possível agora ser identificado, comprovado, estudado. E a partir dessas comprovações e experiências, nós vamos abrindo o caminho para encontrar novas verdades, sempre com experimentos, sempre com experiência. Esse é o caminho. Rafael Hungria, meu muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Retromix. Espero que você volte mais vezes trazendo conhecimento, trazendo essa aula que foi o nosso bate-papo de hoje. Agradeço demais mesmo. O nosso espaço aqui está aberto tanto para você quanto para todo o pessoal de Dáquila, Urandir, que passou por aqui também nos deixou muito honrado. Muito obrigado. E todo mundo que participou, foi audiência lá em cima. Agradeço demais, Rafael. E se você quiser deixar seus contatos novamente, fique à vontade. Para quem não conhece meu trabalho, o canal Rafael Hungria aqui no YouTube. Também tem o meu Instagram, Rafa Hungria, Dáquila. Para quem quiser conhecer um pouco mais, né, da divulgação, do trabalho que eu realizo, da unificação. Tem algum grupo que eu reúno as pessoas lá no Telegram também, meu grupo de estudos privado. É um local mais para as pessoas estarem reunidas para tirar dúvidas, conversarem, fazerem perguntas, né? Lá no Telegram. Então fica o convite a todos. Todos esses links estão no YouTube. Todos os vídeos lá do meu canal eu coloco o acesso ao Telegram, tanto do BDM Digital como do grupo de estudos. Então a gente vai trabalhando essa divulgação. Então se inscreva no meu canal, Rafael Hungria, divulgue e vamos juntos com Dáquila e buscando a unificação dos conhecimentos. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu demais, gente.
Valeu, Rafael. Valeu a todo mundo que participou aqui da nossa live na Rádio Retromix. Acompanhe também as nossas redes sociais no nosso site radioretromix.com. Até a próxima, turminha. Valeu. Tchau, tchau.